Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Morrer Viver. Hoje nós estamos na aula 6 e nós vamos falar sobre estar vivo. Você está vivo? Vamos ver na Bíblia o que que significa estar vivo. Bom, mas antes disso eu te convido a orar, se for possível, para que a gente possa começar o nosso estudo. Senhor Deus, Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, obrigada pela tua palavra, por termos acesso, Senhor, à tua palavra, que o Senhor possa se revelar para nós hoje, nos ensinar, Senhor, o que é estar vivo para você. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito nos direcione, Pai. Em teu nome, Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Então vamos lá. Então, vida, né? Nós estamos falando sobre vida. Essa série de aulas é Morrer, Viver. Nós falamos bastante sobre a morte, agora nós vamos falar sobre a vida. O significado, então, da vida na palavra de Deus. O que significa estar vivo? Você fala, ai, Nata, isso é muito fácil, né? Eu sei que é que está vivo, eu estou vivo, né? Estamos vivos, né? O que será que significa isso, então, na Bíblia? Será que nós estamos realmente vivos no sentido bíblico? Bom, então vamos começar lendo o Salmo 39, que diz assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Bom, então a gente vai começar a ver que a nossa ideia sobre vida, que é essa vida que a gente tem aqui no momento, que a gente está aqui, né, em cima desse planeta Terra, vivendo, nós vamos perceber que a duração dessa vida aqui, né, desse tempo aqui é nada diante de Deus, né? É um sopro. Então, nós vamos compreender o significado de vida na Bíblia, né? Bom. A gente tem falado até agora, né, sobre morte, morrer, e a gente falou sobre morrer fisicamente, que é essa morte que a gente conhece, que é ser sepultado aqui, o espírito volta para Deus. Nós falamos sobre uma morte espiritual, que é aquela morte no qual espiritualmente nós ficamos desconectados de Deus, mortos espiritualmente. Nós falamos sobre morte eterna, que é estar eternamente longe da presença de Deus. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre viver. Se você tem dúvidas sobre alguma dessas mortes, você pode assistir a aula 1, 2, 3, que fala, né, sobre o começo da morte, aula 2 sobre a morte espiritual, aula 3 sobre a morte, eterna. Então, você consegue ir lá no canal, na parte playlist, e aí você vai ver toda a série lá. Você pode assistir todas essas aulas e tirar suas dúvidas, tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre viver. Então, nós vamos falar sobre estar vivos fisicamente. Interessante, né? Essa é fácil, porque é a nossa que a gente pensa, né? Vivos espiritualmente e vivos eternamente. Por que que a gente tem dificuldade de entender sobre estar vivo? Porque nós pensamos só nesse tempo aqui, na Terra, quando a gente está aqui, a gente pensa que estar vivo é só existir aqui, né? Nesse momento no qual a gente acabou de ver que a duração aqui é o quê? Um palmo, é medido, ou seja, é limitado por Deus, é um nada, é um sopro. Então a gente fica pegado na ideia de vida somente aqui. A gente fica pegado na ideia da vida terrena mesmo agora, neste momento. E esquecendo que nós somos complexos. Nós somos um ser, né, que tem um corpo físico, mas também nós temos um espírito, nós nos tornamos uma alma vivente, um ser vivente. E nós temos, né, como estar vivos espiritualmente e vivos eternamente. Tirarmos o olhar só desse tempo aqui na Terra limitado e começar a entender sobre o eterno, né, sobre a eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações, né? Por isso que a gente não tem vontade
de que as coisas acabem, né? Que a gente também não quer se despedir de ninguém, a gente também não quer partir, a gente não quer que nada se encerre, né? Porque a gente gosta do eterno, mesmo que a gente não tenha consciência. Bom, então nós vamos falar sobre o significado da vida na palavra de Deus e vamos começar lendo em João capítulo 14. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, aqui Jesus já colocou uma régua, né? Ele já deu uma explicação. Ele é o caminho. Então, ele é a verdade, ou seja, qualquer caminho que não seja ele é um caminho que não vai levar ao Pai. Não vai levar a Deus, né? O Deus da Bíblia. As pessoas podem acreditar em vários deuses que não é o Deus da Bíblia, mas que não é o verdadeiro, porque a verdade, né, é Jesus. Ele disse: Eu sou a verdade. Tudo que não é de Jesus, então, não é a verdade. E ele é a vida. Como assim? Então, nós vamos ler mais um pouquinho aqui sobre a vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Então agora você está compreendendo que vida não é só o que a gente pensa no sentido de estarmos aqui na Terra como seres humanos, andando, trabalhando, casando, vivendo, estou vivo, né? O que é a vida? É estar aqui? Não, a vida é uma pessoa. A vida é Jesus. Ele ensina que ele é a vida. E ele ainda fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, agora ele está falando de morrer aqui na terra mesmo. Ele fala: viverá. Ou seja, você pensa que quando você morrer aqui, você vai estar morto. E ele está dizendo: não, você vai estar vivo. Tão complexo, né? Então, se você morrer aqui, ele está falando: se você morrer aqui na terra, você viverá quando você está nele, que crê nele. Ele falou assim: quem vive e crê em mim, ainda vai fazer melhor ainda, não morre eternamente. Então a pessoa pensa que morrer só podia morrer aqui, né, na Terra. Tem como morrer eternamente? Tem, lembra lá na aula 3. Então, ele disse: você crê nisso? Então, nós precisamos escutar, gente, o que que a Bíblia diz. Nós temos ideias que não estão na palavra de Deus, os nossos conceitos sobre vida, sobre morte, sobre estar vivo, sobre o tempo na terra, precisa ser ajustado à Bíblia. Não é o que a gente pensa, não é o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então, eu sempre falo em todas as aulas, a gente tem uma ideia que às vezes não é uma ideia de Deus. Ah, eu penso que a vida é isso, ou eu penso que ser vivo é aquilo, ou eu penso que Jesus é isso ou é aquilo. Não, quem Jesus é na Bíblia, quem ele disse que ele é. Então, às vezes você fala: eu acho que a Renata, olhando ela aqui pelos vídeos, parece ser tão calma. Será? Né? É uma ideia. O que a Renata diz que ela é, né? Então, o que Deus diz que ele é? Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui ele disse: Eu sou a ressurreição. O que que é a ressurreição? Ele traz vida aos mortos, em todos os aspectos. Tanto mortos espiritualmente, mortos eternamente, mortos fisicamente, né? Assim como ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele é vida. Por que que ele pôde ressuscitar o Lázaro fisicamente depois de 4 dias? Porque Jesus é a vida. Ele é o autor da vida. Ele é o gerador da vida, né? Então, fora da presença do Criador e do gerador da vida, não tem vida. É a ausência da vida. É a morte. Então, quando a gente fala de estar mortos, e quando a gente, né, estudou nessa série, mortos significa o quê? O que que é a morte? A ausência da vida.
Então, eu sempre dou esse exemplo também que fala: o que é o frio? A ausência do calor. Então, você tira o calor, frio. O que é a escuridão? Quando você tira a luz, vira escuridão, né? Se você acender um palitinho ali, gente, não tem como ter escuridão. Se você botar um pouco do calor, né, já sai embora o frio, vai embora o frio. Se você pôr vida, não tem morte. Então, a morte é a ausência da vida. Então, quem é a vida? Jesus, Deus é a vida. Ele é o gerador da vida. Deus nos criou. Nós viemos dele. Ele gerou a vida em nós. Ele sustenta a vida. Ele mantém a vida. Sabe por que que a gente está aqui respirando, acordados, andando? Porque Ele está sustentando. Nós acordamos hoje porque Ele é a vida, porque Ele sustenta a vida. A gente pode ler em Atos 17, dizendo assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Pessoal, só tem vida nele. Não tem vida fora de Deus. Fora de Deus tem o quê? A ausência da vida. Tem morte. Por isso que a gente falou sobre morte eterna. É a ausência da vida, que é Jesus. Vai para a morte eterna. A morte espiritual, a ausência de uma vida espiritual com Deus, porque Ele é a vida, é ficar desconectado da vida. Nele nós vivemos, nós podemos nos mover e nós existimos. Não adianta nós querermos achar que nós somos tão independentes, tão corajosos, e a gente pensa, eu dou um jeito, se não der certo aqui, eu faço ali, e a gente pensa que tá tão corajoso. O dono, o autor da vida, quando ele decide recolher o espírito, né, e tira de nós, sobra o que aqui? Um corpo sem vida, né, morto fisicamente. Então a vida está no autor, no gerador da vida. E eu vou ler para vocês então João, né? Nós vamos ler João, capítulo 1, do 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E continuando a passagem, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, deixa eu voltar aqui. Jesus, então, a Bíblia o chama de verbo, a palavra, né? O verbo que se fez carne. Esse aqui, Jesus na eternidade, quando ele vem, então, e ele se torna humano, e ele desce para a nossa condição, ele desce da sua glória, né? E ele se torna semelhante aos homens para cumprir, né, uma missão que a gente já falou, que é morrer por nós. E a Bíblia diz o quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por quê? Porque ele é a palavra. Que jeito que Deus criou o universo? Tudo. Então, lá, no princípio, aquele que era Deus. Então, aquele que era Deus, no princípio, aqui você vai ver Jesus, o Verbo, né? A ordem de ação para o universo. O que que ele disse? Haja luz, houve luz. Haja luminares no céu, houveram luminares no céu. Que a terra produza os animais. Que haja vegetação. Deus deu ordem para o universo.
e ele passou a existir. Por isso que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, né? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por quê? Porque ele é o verbo, ele é a ordem de Deus, a palavra, né? E onde que estava a vida, então? Nele estava a vida. Ele gerou a vida, né? Tanto da vida aqui na Terra, a vida vegetal, animal, humana. Então a vida estava nele e ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se tornou carne, que veio habitar aqui. Esse unigênito vindo do Pai é o único gerado da forma como ele foi aqui na Terra, que foi pelo Espírito de Deus, né? Então Jesus ele não nasce como a gente no sentido de herdeiros do pecado, como Adão, de um pai, de uma mãe. Ele nasce do Espírito, né? Ele foi gerado no ventre, mas do Espírito, vindo do Pai. Então, ele é feito do mesmo material, né? Vamos dizer assim, divino, mas que também se tornou humano, né? Então, Jesus é o único que tem duas naturezas. Nós somos o quê? Nós somos só humanos, né? Meros mortais aqui na Terra. Jesus não deixou de ser divino e ele também não deixou de ser humano. Então, Jesus tem essa natureza porque ele é unigênito, tá? E aí, então, agora a gente já entendendo, agora nós já estamos entendendo o que é vida, né? Vida é o Jesus, é o Filho, né? É o Verbo. Então, ele nos dá a vida. Vamos ver em João capítulo 5. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Por que, pessoal? Os homens, os seres humanos, são capazes de gerar vida por si mesmos, sem Deus? Não, a gente não ressuscita ninguém, a gente não gera ninguém, né? Você fala, mas não gera o ser humano, mas precisa do sopro de vida de Deus, né? A gente não consegue gerar vida sem Deus, só nós mesmos, né? Bom, então, o Pai tem vida em si mesmo e ele dá vida a quem quer dar, o Filho também dá vida a quem ele quer dar, porque o único gerador da vida é Deus. Então, anjos não geram vida, não conseguem gerar vida no sentido de criação também, e nem humanos, somente Deus, né? Bom, vamos ler então João capítulo 5. Jesus dizendo: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E Jesus disse: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então Jesus, ele está garantindo. Ele disse: Eu te asseguro, se você ouvir minha palavra e você crê que o Pai me enviou, você tem a vida eterna. Você não é condenado, você passa da morte para a vida, né? Então a gente recebe a vida eterna, né? Ele falou, você vai receber a vida eterna. Então, vida eterna, pessoal, não é algo automático, que a gente morre aqui e todo mundo vai para a vida eterna. Aqui Jesus é bem específico. Ele diz quem ouve e crê na palavra. Quem ouve e crê no que ele fez, no que o Pai enviou para morrer por nós, que crê no Evangelho, que crê na obra que Deus fez, tem a vida eterna. E aí passa da morte para a vida. Aí você pensa, nossa, achei que eu ia morrer e ia passar para a morte. Não, você passa da morte para a vida. Então, morre fisicamente aqui, mas não morre eternamente. Morre fisicamente ainda aqui, mas não morre espiritualmente, né? E quando Jesus retornar na sua segunda vinda, não morre mais fisicamente. Então, não morre fisicamente, não morre espiritualmente, não morre eternamente, porque ele traz vida, tá? Então, vida, pessoal, não é algo simples, igual a gente pensa. Ah, tô vivo aqui, tá tudo certo.
não vida, a gente recebe em Jesus, tá? Então, não quer dizer que a pessoa está viva aqui na Terra, andando ainda, vivendo nessa existência, que ela está completamente viva. Como assim, Renata? Bom, a gente pode ler em Efésios capítulo 2. Todavia que Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, ele deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos em transgressões. E, pela graça, são salvos. Então, ele diz que ele deu vida com Cristo, ou seja, nós ganhamos vida com Jesus. Quando nós estávamos o quê? Mortos nas transgressões, mortos espiritualmente, mortos eternamente, nos nossos pecados. Então, pessoal, a gente ganha vida quando a gente vem para Jesus, vida espiritual, vida eterna. E lá na sua segunda vida também, vida física, né? Nos corpos ressuscitados, né? Então, vida a gente ganha em Jesus. Então, não quer dizer que nós estamos aqui na Terra hoje e todos estão vivos completamente. Às vezes estão vivos fisicamente, mas não espiritualmente e não eternamente. Entendeu? Então, para estarmos vivos completamente, nós precisamos estar na vida, que é Jesus, né? Vamos ler mais uma passagem? Bom, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, nós ainda conhecemos o pecado, ainda temos contato com o pecado, né, nesse corpo físico, mas o espírito está vivo por causa da justiça, né, por causa de Jesus, do que ele fez por nós. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Então, que jeito que a gente ganha vida? Pelo Espírito, quando nós estamos em Cristo e nós somos redimidos, perdoados, resgatados, nós ganhamos o Espírito. Então, o Espírito Santo nos dá vida, ele nos ressuscita espiritualmente e ele é a garantia do quê? Da nossa redenção eterna, ele é a garantia do que está por vir. Se você tem o Espírito, você não morre eternamente. Você está vivo eternamente. E se você tem o Espírito, você está vivo espiritualmente. Mas e se a pessoa não tem Jesus? O que que acontece? Se a pessoa não conheceu Jesus ainda, né? Vamos ver em 1 João capítulo 5. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. Então, vida eterna é dada por Deus. Ela não é automática. Não é qualquer pessoa que morre que vai para a vida eterna. Porque ir para a vida eterna é ir para Jesus. Todos vão para Jesus? Não, porque alguns não querem também. Falam, não, não quero Jesus, não acredito. Então, vida eterna é dada por Deus. E essa vida está onde? No Filho. Né? Quem determinou isso, Renata? Deus, ele pôs a vida eterna no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendeu, pessoal? A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Então, Jesus, ele sempre nos coloca na consciência do que não existe um meio do caminho. Jesus fala, pessoal, tem uma porta estreita e tem uma porta larga. A porta estreita leva para a vida, porque leva para ele. Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E aí a gente anda no caminho e encontra a vida, que é ele mesmo. Ele fala: Eu sou a vida, né? O final do caminho é ele também. Então, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele está sempre apontando para ele, para a gente entender que vida só tem nele. Ele fala, tem uma porta larga, um caminho largo, que leva no quê? À morte, porque ele não está no fim desse caminho, o caminho não é ele. Então, pessoal, não tem como a gente ficar no meio do caminho e pensar, eu estou mais ou menos vivo, como é que é isso? Não existe mais ou menos vivo.
Ou a gente está vivo ou a gente está morto. E mesmo que a gente fique querendo entender a vida como só esse tempo que a gente tem aqui, lembra que a gente leu na passagem, esse tempo que tem aqui é um tempo muito curto, é muito passageiro, é um sopro. A gente está com os olhos focados nisso aqui, a gente se apega tanto a essa existência e não quer deixar isso aqui, às vezes quer aproveitar tudo que tem no planeta, fazer tudo que tem, pecar do tanto que puder, aproveitar tudo e pensa, ah, depois eu vejo o que que eu faço. Isso não vai dar certo. Jesus está dizendo: quem tem o filho tem vida, quem não tem, não tem vida. Então, quantas pessoas ao nosso redor precisam conhecer a vida, precisa conhecer Jesus, precisa entender que só tem dois caminhos, só tem duas opções. Ou a gente está na vida, ou a gente não está na vida, ou a gente está em Jesus, ou a gente não está em Jesus. E vida eterna está no Filho. Então, não tem como a gente morrer aqui para a vida eterna se a gente não estiver em Cristo, né? Vamos ler mais uma sobre vida eterna. Sabemos também que o Filho de Deus veio, entendeu? E nos deu entendimento. Gente, se tem uma coisa que a Bíblia não quer da gente, é fé cega. Deus não quer que a gente crê em Jesus cegamente. Ai, tô uma fé cega, não tô entendendo nada, mas eu vou acreditar. Não é isso, Deus quer entendimento. Ele quer que você entenda quem Ele é, quem você é, que a gente é pecador, que Ele é Deus, que a vida tá nele, que a gente precisa ser resgatado, que não tá bom, que a gente pecou, que a gente ficou separado, que a gente precisa de salvação. Ele quer entendimento para que a gente conheça o que é verdadeiro, senão a gente vive numa mentira, acreditando em coisas que não vão acontecer, e a gente deixa a vida passar, que deixa a vida me levar, não, não deixa levar, não, né? Vamos ter entendimento para o que é verdadeiro e nós estamos no que é verdadeiro. O que que é verdadeiro? Quem diz que é a verdade? Jesus é a verdade. E em seu filho, Jesus Cristo, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele é o verdadeiro. E este é o verdadeiro que? Deus e a vida eterna. Entendeu? Ele é a vida eterna. Então, o que que é, Renata, ir para a vida eterna? Ir para Jesus eternamente. Estar com Cristo eternamente. Com o Pai, o Filho, né? Você vai ler lá Apocalipse 21, 22, coisa mais linda. O trono estará conosco, ele será o nosso Deus, a gente não vai precisar mais de sol, porque a luz dele ilumina tudo, né? Não tem dia nem noite, porque não tem trevas que resista a esse Deus, que ele é luz e ele estará conosco, ele será nosso Deus, nós seremos seu povo. Isso é vida eterna, gente. Estar eternamente na presença da vida, entendeu? E ele é a vida. Então, para a gente existir eternamente, você tem que estar no gerador da vida, no Criador, né? E aí, vamos ler Romanos, a gente já está acabando, hein? Passou rápido. Tô animada com essa aula aqui, eu amo falar de vida, gente. O dia que eu entendi o que que era a vida eterna, nossa, tudo mudou na minha cabeça. Então, vamos, Romanos 14. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Se está vivendo para si mesmo, está errado. E nenhum de nós morre apenas para si. Então, nós nem morremos, nem vivemos para nós mesmos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. A gente morre para os nossos pecados, a gente vive para Deus. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, gente. Então, seja aqui agora, ou seja na eternidade, a gente pertence a Ele. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Nossa, isso aqui dá vontade de chorar, não dá? Não, gente, é lindo demais. Então, Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o autor da vida, tudo foi feito por Ele, através dele. Tudo é para Ele. Não tem como viver para nós. Não adianta a gente achar que a gente vai estar aqui na Terra. Ai, muito sucesso financeiro, profissional, se a gente não tem vida, né? Bom, terminamos então. Vamos ler a nossa reflexão de hoje em Tiago, capítulo 4, 13 ao 16.
13 ao 17. Nossa, isso aqui mexe com a gente quando a gente para pensar que realmente, né, o tempo aqui na Terra é determinado por Deus, não é a gente que escolhe a hora que vai partir. Você fala, não, eu vou. Deus fala, ó, você vai agora o mês que vem. Você fala, não, vou ano que vem, não. Olha o que a gente vai ler hoje. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Isso aqui fala da nossa mania de fazer planos e achar que a gente sempre tem um amanhã e que ele vai chegar de qualquer jeito. Alguém acorda imaginando que não estará aqui amanhã? A gente não pensa. Mas olha o que essa palavra diz. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, pessoal, às vezes para alguns o amanhã é o último dia. E a gente fica esperando, a gente se ajustar, falar, vou organizar minha vida, depois eu sigo esse Jesus, ou eu vou melhorar um pouco, depois eu sigo Jesus. Isso não existe, porque sem ele a gente não melhora nada, sem o Espírito a gente não faz nada. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós precisamos compreender que a vida está em Cristo, que o dia de irmos para Cristo é hoje. A gente não sabe o que vem amanhã. Se a gente quer ir para a vida eterna com Ele, estar na presença dEle, existe uma renúncia, né? Ele falou: se você morrer, você morre para os seus pecados e vive para Cristo, né? Então morremos por Ele e vivemos por Ele. Quanto vale a sua alma? Isso é uma pergunta de Jesus na palavra, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto vale a sua alma? Então, quanto vale tudo que você está apegado aqui? O que tem feito você trocar Deus, né? A presença dele na sua vida. Então, o que tem te roubado de Deus? Será que são negócios, dinheiro, trabalho, fama, sucesso, pessoas, vícios? O que tem tirado o lugar de Deus na sua vida? Será que isso que te segura fora de Jesus, do qual você não quer abrir mão, vale a sua alma? Vale a ausência da vida eterna? Vale estar no lugar eterno sem a presença de Deus? Será que essa terra, essa existência passageira que fala aqui que é igual uma neblina, vale o que Deus preparou para a gente na eternidade? Então, que fique a nossa reflexão hoje sobre isso, pessoal. E muito obrigada pela sua presença. Eu encorajo vocês a ler sua Bíblia em casa, todos os dias. Ninguém vai falar com Deus, se relacionar com Deus uma vez na semana, duas vezes na semana. Leia a palavra de Deus, ela gera fé em nós, ela nos traz entendimento. Deus quer entendimento. Então, todos os versículos que nós lemos estão na descrição do vídeo. Assista às outras aulas para você compreender mais sobre a morte. E eu te espero, então, numa próxima oportunidade, uma nova aula. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.